Bom dia, bom dia, bom dia a todos, né? Tava aqui fazendo a minha corrida aqui, né? Minha caminhada. E eu de manhã cedo eu tava reli aquela passagem da Samaritana, né? E o Espírito Santo veio me conduzindo a alguns sites católicos, de alguns, né, teólogos da Igreja Católica, explicando a Samaritana mais a fundo, né? A passagem da Samaritana mais a fundo, né? E aquele caminho que Jesus passou lá era o caminho mais curto, o caminho mais perigoso. Tinha um caminho em volta da cidade que era mais longo, né? Mas Jesus queria encontrar com aquela mulher naquele poço, naquela hora, né? E aquela mulher também queria encontrar com Jesus. Alguma coisa, né, fez ela estar lá naquela hora, naquele horário, né? E para colher aquela água, né? E ela era uma mulher naquela época, né? Uma mulher que já tinha 5 maridos, né? E o que ela tava não era seu marido atual, né? E eu vendo aqui nas histórias aqui, naquela época, as mulheres, né? Tudo que as mulheres faziam era motivo de punição, né? Para aquelas mulheres. E as mulheres não tinham muitas escolhas, né? O marido podia ter várias esposas, mas e a mulher não podia ter, né? E era muito desigualdade. A mulher sofreu muito naquela época. As mulheres sofreram muito, né? E a gente não sabe se ela era viúva, se o marido dela morreu ou se largou ela. E ela, por sobrevivência, ela tinha que ter um homem, né? Para poder sobreviver, né? Por isso que ela tinha vários maridos, né? Então assim, Jesus fala que ela tinha vários maridos. E aquilo que ele tava não era, ela não era casada. É para a sua sobrevivência. E essa passagem vem mais do que uma mulher impura, mais do que uma mulher prostível, mais do que uma mulher adultéria. É mais do que isso, porque independente, né, do que era ela, Jesus queria encontrar com ela, né? Jesus tinha uma missão para ela, né? E quando ela se depara, né, com aquele homem, né, com a samaritana, não conversava com os judeus, né? Como depara com aquele homem, e também os homens não falavam com as mulheres de dia, né? E também ao público, eles não falavam ao público. E Jesus veio para quebrar vários paradigmas, né? Falar com a mulher, né, de dia e ao público, né? E sendo judeu. Então Jesus quis mostrar para ela, né, que ele era o Messias, né? Ele era o Salvador, né? E quando Jesus fala, quando ela pergunta Jesus, como é que Jesus vai colher aquela água se ele não tem nenhum balde, né? Não uma forma dele tirar aquela água lá de dentro. E Jesus fala com ela, né? Se deste dessa água, você nunca mais terá sede, né? E Jesus pede, me dá de beber, né? E essa mulher reconhece, né, de frente de ti, né, o Salvador, né? Sabe o que é o mais, eu falo que é o mais bonito nessa mulher? É que ela reconheceu, né, os seus pecados, né? Ela confessou com Jesus, pediu perdão, ela se prostrou na mesma hora. E todos os reis, eu falo que todos os reis que se prostraram diante do seu pecado, diante da sua desvio do seu caminho, né? Davi é uma prova disso, né? Moisés é uma prova disso, Abraão é uma prova disso. Igual eu falo, Adão e Eva. Se Adão e Eva tivesse na mesma hora se prostrado ao Senhor, né? Se prostrado ao Senhor e arrependesse dos pecados naquela hora, o caminho seria outro, né? A mudança seria outra, teria dado a outro destino a ele. Mas mesmo assim o Senhor colocou um sinal nele para que nem ninguém machucasse ele. A gente não sabe que sinal que é, mas mesmo assim o Senhor colocou um sinal a ele para ninguém poder se machucar dele. Então Deus, nosso Deus, né, que todo mundo fala que nosso Deus não era misericordioso, que não era um Deus bondoso, que era um Deus de punição negativa. Deus sempre foi misericordioso, sempre foi um Deus de bondade, né? Você pega Abraão já ia sacrificar o seu menino, Deus, né, para suas misericórdias, entendeu? Então sim, aquele Ló lá, aquela cidade lá, Deus salvou a família de Ló. Então sim, Deus era um Deus misericordioso. E Jesus veio para completar isso, né?
Jesus Cristo veio para completar isso, né? E eu falo que na caminhada de Jesus, né? Jesus veio, fez muita bondade, muito milagre. É um Deus que não fala um Jesus, né, de misericórdia, um Jesus da bondade, mas Deus também é. Deus também é um Deus de bondade, né? E essa passagem da Samaritana aí, eu fiquei pesquisando a fundo, além daquilo, né, que Jesus resgatou ela. Aí sim que ela reconheceu que Jesus é o Salvador, ela foi pregar a sua palavra, né? Aí está a prova que Jesus veio para o homem e para a mulher, que tanto a mulher e o homem pode sim anunciar a palavra de Deus, né? Quando aquela mulher se arrependeu, né, dos seus pecados, ela sentiu aquele poder, ela sentiu que o Messias estava, que Deus, que Jesus estava na frente dela, ela se arrependeu, ela foi pregar a palavra, independente se aqueles acreditavam nela ou não, por causa das suas condições, né? Mulher, né, que já teve 5 maridos, né, samaritana, né, e o povo não falava, e ela enfrentou, ela acreditou no Senhor e foi pregar a sua palavra. Eu tenho certeza que ela conseguiu mudar a sua história a partir de... A palavra não fala, né? Não é heresia. A palavra não fala aquilo, a palavra não fala que ela mudou, que ela deu, mas a palavra fala que ela se converteu e saiu para pregar o evangelho de Jesus. A palavra fala isso, né? É isso que é importante. E eu fui pegando as histórias dos teólogos católicos, e fui lendo, e fui pesquisando na internet, e fui estudando sobre isso, sobre a Samaritana, e fui aprofundando, vejo que história linda, nossa, que história maravilhosa, uma mulher pecadora, né, para aquela época, que foi muitas vezes condenada, né, a gente não sabe dizer, mas não sei se o marido dela, né, ela não aceitou esse tipo de atitude, isso é provável que era uma mulher guerreira, uma mulher de opinião, e uma mulher que saía meio-dia para pegar água no poço, né, uma mulher sozinha, né, sem ninguém. Por mais que ela tinha, né, um marido que não era dela, mas é provável que ela era uma mulher sozinha, uma mulher guerreira. Ela não esperava. É uma mulher que andava sozinha, porque as mulheres daquele tempo não podiam se misturar com ela. Então, ela ia media, e Jesus passou ali, né, e parou, Jesus parou. E muitas coisas faltam em nós católicos. Nós que se diz anunciador da palavra, eu falo tanto tempo, passou como evangelho, como católico, aquele que se diz de Deus, que se diz uma pessoa de Deus, né? E nós às vezes não paramos para conversar com ninguém, às vezes nós não paramos para ajudar ninguém. A gente vê uma situação ali, a gente não paramos, se demos de Deus, e rezamos e não paramos. Até mesmo na família a gente não paramos, né? Porque é difícil, né, ajudar e perdoar, né? Eu falo não ajudar nem com dinheiro, é com palavras. Eu falo por mim mesmo, que eu tenho dificuldade enorme. Eu já falei várias vezes nessa questão da minha família, né? A gente tem uma dificuldade enorme. Mas se damos bem, né? Conversamos na boa, se damos bem, nós precisamos, nós estamos aí. Mas a gente precisamos de mudar isso, né? De ligar, tudo bem com você, como tá? E às vezes eu não faço isso, nem com meus irmãos, nem com meu... Eu tenho um irmão meu que deve ter mais ou menos uns 5 anos que eu não converso com ele. É feio pra mim, né? Tá aqui pagando a palavra de Deus e revelando isso a você. O Espírito Santo veio até mim e pediu pra eu falar isso. Tem 5 anos que eu não converso com ele. Eu não troco ideia com ele. E aí, não vou visitar ele, mora ali em Belo Horizonte ali, não vou visitar ele, né? Então, tá na hora de mudar, né? Eu não procuro ele não me procura, e assim as coisas vão, né? E as coisas vão nesse mundo, né? E igual aquela mulher impura, né? Aquela mulher que tinha taxava de vários pecados, Jesus confiou a palavra na mão dela, né? Independente de quem crê ou não crê nela, Jesus confiou, porque aquele que tem fé no Senhor, crê na palavra do Senhor, não na pessoa, crê na palavra. E a pessoa sabe quando é de Deus e quando não é de Deus que a palavra vem, né? Então quando você vê um pregador, até mesmo aquelas pessoas que você conhece, que está pregando, aquele pastor, você sabe que está naquele adultério, que está naquele, né, naquele pecado, né? Aquela igreja que você fala que nem isso, que é isso e aquilo, até mesmo um padre, até mesmo um pregador mesmo, da igreja católica mesmo, mas esquece a pessoa humana. Porque se não for de Deus, Deus vai revelar, né? Se for um falso profeta, Deus vai revelar. Então ouve a palavra de Deus, né? Mas para isso a gente tem que ter pelo menos, no mínimo, nós católicos, que creem na nossa denominação, uma confissão, uma boa confissão, receber a Eucaristia, né? Rezar pelo menos uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? E dar um bom dia para Deus. No mínimo isso. Nós precisamos ter isso na nossa palavra. Então vamos aí ter a consciência aí, né? De que existe um Deus, né? Um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que nos quer, entendeu? Um Deus que nos adora, entendeu? E vamos aí, na fé de Deus, todo mundo. Bom dia, irmão, beleza?
entendeu? Tudo na paz do Espírito Santo, né? Vamos orar aqui agora aqui. Vamos pedir aqui a Deus aqui nossa oração para nos proteger, para nos salvar, para nos curar, entendeu? Que nós possa fazer a nossa atenção a Deus, nosso louvor a Deus. Nós podemos, entendeu? Ter essa esperança com Deus aí e rezar, pedir a Deus Todo-Poderoso, nosso Deus que pode nos salvar, que pode nos guiar, que pode nos proteger, né? Diante da sua glória, diante da sua graça, né? E crer que as pessoas têm jeito. Muita gente fala que eu não tem jeito, mas Deus, eu repito e falo, Deus é Deus, Jesus Cristo era carpinteiro, né? E ele tem um dom de desentortar muito pau torto. Deus tem esse dom. E eu tenho